Você sabia que a história do Final Fantasy VII se passa em vários outros jogos, não só naquele principal? E que todos estão dentro da linha do tempo de todo o Final Fantasy? Não, eu também não sabia. Vamos conferir juntos agora quais são esses jogos da cronologia certa do Final Fantasy VII. Fala VS, meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo aqui no canal VS Games. Os jogadores que jogam Final Fantasy desde lá da época do PlayStation 2 e do PSP sabem que a Square Enix já mexe na cronologia do Final Fantasy VII, digamos assim, bem antes desse último remake que saiu em 2020. E com o sucesso desse remake, eles já querem fazer mais jogos relacionados a essa cronologia do Final Fantasy VII, que é o Final Fantasy Rebirth que tá vindo agora em 2024 pra gente. E para você que quer jogar esses jogos ou quer só saber, né, conferir na ordem certa que eles são dessa cronologia, confere comigo agora que a gente vai ver todos esses joguinhos na cronologia certa. Mas antes eu vou pedir para você, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, deixa aquele like, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos. Esse canal ainda é bem pequenininho aqui no YouTube, minúsculo ainda, mas eu sei que com a sua ajuda a gente pode chegar bem longe aqui ao longo do tempo. Muito obrigado e sem enrolação agora, vamos conferir quais são esses jogos na cronologia do Final Fantasy VII. De início eu vou falar que o Final Fantasy Cyber Crisis, que caso você já pense, cadê esse jogo? Ele tá de fora desses jogos, dessa lista que eu vou falar agora, porque ele é uma releitura de toda essa história do Final Fantasy VII. Então ele não vai entrar nessa lista ali porque eu vou falar um por um que se passa nessa cronologia. E o primeiro que eu vou falar, galera, dessa cronologia é o Final Fantasy VII The First Soldier. Ele se passa 30 anos antes do Final Fantasy VII, que vamos dizer ali que é o marco zero ali, né? Na cronologia do Final Fantasy VII. Esse jogo, The First Soldier, ele não acrescenta muito ali na história num todo dessa cronologia. E falando mais sobre o jogo, ele pode ser jogado online e lembra um pouquinho o Fortnite no jeito ali que você escolhe, né? Tem várias classes pra você poder escolher, no PVP ali online e tal. E esse Final Fantasy, ele tem a trama, a origem das tropas da elite da Shinra. Ele conta um pouquinho, né? Essa pouca história que tem, ele conta isso. E já a gente tem o nosso personagem que a gente cria ali nesse meio. E a gente luta para poder subir ali no exército da Shinra. Se você estiver interessado só na história do Final Fantasy, então não compensa muito jogar esse jogo. Mas se você quer jogar só para se divertir ali no mata-mata, né, jogando online, que é meio, como eu falei, meio parecido com Fortnite, aí já compensa mais você jogar. Principalmente se você também for fã do Final Fantasy. E o próximo, galera, é o Before Crisis, ou Antes da Crise. Ele ocorre 6 anos antes do Final Fantasy VII, como eu disse que é o marco zero ali. Então ele já é bem depois do First Soldier que eu acabei de falar. Esse Final Fantasy ele foi lançado exclusivamente para os celulares. E ele acaba mostrando a rivalidade ali entre a Shinra e a Avalanche, que começa logo após a Shinra derrotar o Utai. Os Shinra são protagonistas e os Avalanche são meio que os vilões ali dessa história. E a gente ainda acaba contando com personagens que são bem conhecidos ao longo de todos os jogos do Final Fantasy, como o Cloud, a Tifa, o Aerith e até o vilão Sephiroth, que é um dos mais conhecidos, né, e um dos que a galera mais gosta. Ele acaba aparecendo ali como membro da Soldier, né, o Sephiroth, antes de seguir o próprio caminho dele no decorrer da história do Final Fantasy. E o Final Fantasy Before Crisis ele vem depois do próximo que eu vou falar agora na cronologia. E o próximo, como eu disse, galera, é o Final Fantasy VII Crisis Core. Ele acaba ocorrendo 7 anos antes do Final Fantasy VII, como eu disse lá atrás, que é o marco zero. E ele acaba sendo um ano antes do Before Crisis. O Crisis Core ele ainda com foco nas forças da Shinra, né, como foi o último, e também tem um foco no agente Soldier, né, da Soldier, Zack Fair. E como foi no Before Crisis, ele tem vários personagens importantes também. O Zack ele acaba se tornando amigo ali do Aerith e do Cloud e acaba estabelecendo a importância dele na história no todo, né, do Cloud, que é o protagonista do Final Fantasy VII. E mostra também a evolução do Sephiroth, que é um dos vilões, para se tornar, né, acabar se tornando ali o vilão do Final Fantasy VII depois. O jogo ele também recria, né, a cena de abertura do Final Fantasy VII original, com o Cloud se juntando à causa da Avalanche ali como um mercenário. Então, galera, o próximo que eu vou falar, eu já disse nos últimos dois atrás, é o Final Fantasy VII original. Como eu já disse, ele tá ali no meio dessa cronologia do Final Fantasy VII, ele é como se fosse um marco zero ali dessa cronologia do Final Fantasy VII, não do Final Fantasy num todo. E mesmo sendo planejado para ser um jogo único assim, como os outros, né, como tem o 9, como tem o 14, o 15, o 16 que vai sair agora, é bom você jogar também os outros que estão nessa cronologia do Final Fantasy VII, não só ele, porque nele você pode acabar, se você quiser jogar os outros, tomando spoiler desses últimos jogos que já aconteceram antes e talvez até algum dos depois também. E mesmo originalmente ele sendo exclusivo do PlayStation, você consegue jogar ele em outros consoles hoje e tem até no PC também, o que vai te dar vários recursos novos ali para você jogar ele, assim como não tinha nos antigos. Então ele vale muito a pena você jogar, mas vale a pena você jogar também todos dessa cronologia para você ficar por dentro ali e talvez não tomar spoiler. Vai jogando do primeiro até chegar nele e depois joga os outros.
E outro que se passa 3 anos após o Final Fantasy VII, que eu acabei de falar, é o Dirge of Cerberus. Esse Dirge of Cerberus é o primeiro, como eu disse, a se passar depois do Final Fantasy VII. O protagonista desse jogo é o Vincent Valentine. Ele não tinha muito background, além de estar conectado ali com o Cloud e o Sephiroth, né, no decorrer dessa história do Final Fantasy VII. E esse jogo acabou dando mais background para o Vincent. Ele não ficou só largado ali, era um personagem que estava ali acontecendo na história. E os antagonistas desse jogo acabam sendo o Deep Ground, que é um grupo criado a partir de uma operação da Shinra, que está ali meio que tentando usar a arma ômega que já foi explicado em outros jogos. Então ele acaba dando esse background pro Vincent para ele se tornar também importante no meio dessa história, dessa cronologia do Final Fantasy VII. E o próximo, galera, é o Final Fantasy VII Remake. Ele acaba ocorrendo durante e após o Final Fantasy VII original. Eu vou acabar explicando um pouquinho por quê. O Final Fantasy VII Remake, ele é uma releitura do original para os consoles modernos que a gente tem hoje. E ele é o primeiro de 3 partes desse remake, porque ele vai contar a história toda do Final Fantasy VII. E ele mostra pra gente o início, a parte de Midgar dessa história. Ele acaba mudando coisas grandes do original, tanto que ele acaba deixando personagens que morreram no original ainda vivos até essa parte que eles lançaram até agora. E a Square Enix mostra pra gente o Sephiroth, que é um dos vilões, que está tentando evitar esse destino que ele teve lá no Final Fantasy VII. E o remake acaba sugerindo, como eu falei, né, que explicar, que a história ocorre após o original, porque ele está numa linha do tempo diferente, não é exatamente o Final Fantasy VII clássico. E o Rebirth, que tá vindo aí pra gente, né, no ano que vem, segue essa linha do tempo direto após a história desse remake. Então ele é o segundo que vai vir contando essa história do Final Fantasy VII logo depois desse remake. E outro que eu vou falar, ele é meio diferente porque ele não é em si um jogo, é o Final Fantasy VII Intermission. Ele tá ali, né, ele ocorre durante a cronologia, ele tá dentro do remake do Final Fantasy VII. Por quê? Ele é uma DLC. E ele acaba apresentando pra gente um personagem chamado Yuffie. E a história dele, como eu disse, acaba correndo junto do remake ali. Por isso a Square Enix sugere pra gente jogar ele depois do remake, pra você não tomar nenhum spoiler da história do Final Fantasy VII Remake. E ele começa logo ali após o bombardeio do Mako Reactor 5. Mostra o Yuffie chegando em Midgar para poder roubar a última matéria da Shinra. E ele acaba trabalhando junto com a Avalanche, que é a rival, para poder conseguir os objetivos dele. E dando errado esses planos do Yuffie, ele acaba escapando ali do quartel-general da Shinra, já no finalzinho ali do Final Fantasy VII Remake. E a DLC acaba sendo feita pra gente para poder apresentar o Yuffie e dar uma história para ele na franquia, porque ele vai aparecer provavelmente nos próximos jogos, né, nos próximos remakes ou até nessa continuação do Final Fantasy VII. E aí, o que vocês acharam dessa ordem? Vocês entenderam? Eu ainda fico meio perdido, porque é meio complicado você ter uma cronologia de um jogo dentro da cronologia do Final Fantasy no todo. E você que é fã bem hardcore mesmo de Final Fantasy, deixa aí nos comentários a sua opinião e me explica um pouquinho aí se eu falei alguma coisa errada, se eu falei certo. Você que é fã mesmo, deixa aí nos comentários pra mim saber mais ou menos como é que é. Galera, muito obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ajuda demais o canal a crescer aqui no YouTube, é muito importante a sua inscrição. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.